Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Hoje vamos fazer mais uma live da Maratona do Gestor Público, essa maratona é um conjunto de lives. Da última vez a gente fez 8 lives no começo do ano, agora a gente está fazendo 10 lives. E esses são eventos que eu vou trazer para vocês ao longo do ano. E eles são especiais porque, de alguma forma, eles tratam de um assunto que é mais voltado para aquele servidor público que está em cargo de gestão. Quais são os desafios que ele enfrenta e como é que ele pode, de alguma forma, ter condições de enfrentar melhor esses desafios. Ou nós vamos falar, por exemplo, uma condição que seria, assim, dores que esse servidor público em cargo de gestão sente. Que seria, de alguma forma, impacta um pouco na sua saúde mental e psicológica, por exemplo, frustração, sensação que ele não está sendo valorizado, ou problemas e dificuldades que, de alguma forma, impacta que lhe causa algum tipo de trauma. A gente também fala, ao longo da maratona, situações como, por exemplo, oportunidades que podem ser para esse servidor público que está em cargo de gestão. Então, são um conjunto de 10 lives. Semana passada nós fizemos 5 lives, mas infelizmente a primeira a gente perdeu por um problema técnico. Mas as outras 4 funcionaram super bem e cada dia eu trouxe um assunto diferente. Até sugerir, se vocês tiverem alguma ideia, algum assunto que vocês gostariam de conversar, que gostariam que eu trouxesse, por favor, me mandem. Deixa eu ver o pessoal aqui do Instagram. Tudo bom, Fabi? Tudo bom, Jean? Bom que vocês estão por aqui. Qualquer coisa, é só me mandar mensagem, tá? E se vocês tiverem alguma sugestão, um assunto que eu gostaria que a Renata falasse, é só me mandar que eu vou fazer o máximo possível para poder atender o pedido de vocês, tá? Também o que eu disse é que essas lives, quem assistir pelo menos 80% dos nossos encontros, vai ser emitido o certificado de participação do evento, com 10 horas, e aí esse certificado é emitido pela Gestão Pública Estratégica e vocês podem averbar no órgão do qual vocês trabalham sem problemas. Então, vamos lá. A gente, nos outros dias, a gente conversou por vários assuntos, em especial mais voltados para desafios, que o gestor público enfrenta. Na sexta-feira a gente falou sobre aquele gestor público que, de alguma forma, ele entende que ele está nesse cargo de gestão, então ele não tem mais o que aprender, porque ele entenderia que ele já teria assumido mais, que ele teria alcançado o máximo de conhecimento que ele poderia, uma vez que ele já é o gestor público. E hoje a gente vai conversar de um assunto que eu acho bem interessante, porque muitos alunos trazem para mim esse tipo de questionamento, e de alguma forma é até uma coisa que a gente trabalha ao longo do canal para tentar um pouco desmistificar essa ideia do que é estratégia. Porque a maior parte das pessoas, principalmente aqueles que estão em cargos de gestão, tem formação específica em administração, eles acabam considerando que o planejamento, a estratégia é o planejamento estratégico. Então, toda vez que a gente fala de estratégia, eles acabam fazendo uma relação com o planejamento estratégico. Isso acontece porque o planejamento estratégico, ele é uma ferramenta da estratégia, mas que ele, de alguma forma, é o mais popular que existe. E, quando a gente fala de serviço público em especial, essa é a ferramenta mais aplicada para os órgãos do serviço público. Então, toda vez que se pensa em estratégia, de modo geral, as pessoas acabam pensando que a gente está falando de planejamento estratégico. Apesar deles fazerem essa relação, eles entendem que o planejamento estratégico não serve para eles, não serve para a sua rotina de gestor público, uma vez que a gente sabe que o serviço público, de modo geral, ele enfrenta problemas como, por exemplo, falta de recursos para que o trabalho, o serviço seja feito e oferecido à sociedade. Como, por exemplo, não tem orçamento suficiente, não tem infraestrutura suficiente para esse gestor poder trabalhar, a equipe, muitas vezes, dele é menor do que deveria ser para poder desenvolver o serviço público que está sendo demandado pela sociedade. E toda vez que se pensa em estratégia, acaba pensando no planejamento estratégico e sabe que ele é muito trabalhoso.
E aí acaba falando assim, como gestor público, isso não serve para mim, eu não consigo aplicar a estratégia é muito complexa, eu não tenho como trazer isso para a minha realidade de gestor público, ou para o setor do qual eu gerencio, ou para a realidade da minha organização, e às vezes acaba afastando as pessoas, muito mais pela falta de informação e conhecimento do que de fato é estratégia. Para a gente, antes da gente começar a falar de estratégia, vamos falar então o que não é planejamento estratégico, ou o que não é estratégia, que é o caso do planejamento estratégico. Eu vou até te sugerir que logo que acabar a live, você ir buscar no órgão do qual você trabalha, se existe a publicação de algum planejamento estratégico, alguma forma de planejamento estratégico. É bem provável que na sua organização, no site da sua organização, vai ter ali alguma aba no site da organização que vai te levar a uma ideia do que seria um planejamento estratégico, ou o planejamento estratégico que eles fizeram. Por que eu sugiro que vocês façam? Porque, de modo geral, não vou falar, todos fazem isso e isso é errado, mas, de modo geral, o grande exercício para se elaborar um planejamento estratégico, ele acaba sendo pouco utilizado pela própria organização. A maior parte das informações que estão descritas naquele documento, que ele é divulgado como sendo o planejamento estratégico da organização, ele acaba sendo um pouco distante da prática de gestão que a própria organização aplica e, de fato, do que é estratégia para essa organização, mesmo a organização não sabendo dessa diferença. E isso acontece porque, se a gente for pensar assim, estratégia, começam a vir informações de que estratégia poderia ser aplicada às organizações após a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente já está falando de 1945, 1946, que a gente começa a trazer estratégia, que a gente, os acadêmicos em estratégia começam a trazer esse campo de conhecimento para ser aplicado na administração. E a estratégia, ela seguiu vários caminhos. Cada acadêmico, cada profissional que de alguma forma aplicava a estratégia, ele acabava tomando um caminho diferente. E um grupo de profissionais, um grupo de acadêmicos acabou optando por um modelo de estratégia que ele é mais com base na documentação do que é a estratégia. E essa documentação é justamente pegar todos aqueles pensamentos que eles entendem como sendo o futuro dessa organização e colocando isso dentro de um documento. E, para que isso acontecesse, eles entendiam que o sucesso desse documento, que é o planejamento estratégico, ele só aconteceria se o profissional que escreve esse documento, ele pense no máximo que ele pode pensar de detalhes, que esteja, de alguma forma, relacionado com os passos para se alcançar os objetivos que vão estar descritos nesses documentos. E um dos pontos importantes do planejamento estratégico é pensar em todas as formas de controle para poder verificar se esses passos foram alcançados. E aí, toda essa forma de planejamento estratégico, ele acabou criando um problema que é como se fosse a burocratização da estratégia. Essa ferramenta, ela acabou sendo, de alguma forma, muito utilizada por maior parte das organizações, mas um grupo muito pequeno de profissionais dessas organizações é que faziam esse planejamento estratégico e dedicavam grande parte do seu tempo para poder elaborar esse documento. Eu digo assim, se você for pensar, pense na sua organização, como é que funciona a elaboração desse planejamento estratégico, caso ele exista? É bem provável que pessoas que estejam próximas do presidente da organização ou do diretor-geral dessa organização seja uma equipe de algumas pessoas, 1, 2, 3, 5 pessoas que vão ter todo o seu trabalho só dedicado para elaborar esse documento e fazer um controle de que essas informações que estão contidas nesse documento, elas foram praticadas e atingir os resultados. E o que aconteceu com o tempo? É que essas poucas pessoas, elas passam o ano todo elaborando esse documento e na hora depois de algum tempo, de analisar se de fato o que aconteceu na organização, se ele estava de acordo com o que estava no documento, começou a perceber que não estava de acordo, que o que acontecia na organização era muito diferente do que estava naquele documento. E já na década de 80,
apesar de ser muito popular o planejamento estratégico, na década de 70 e na década de 80, na década de 80 já começou a perceber que ele não funcionava. Isso, se a gente for pensar nas grandes empresas americanas que defendiam o planejamento estratégico com unhas e dentes. E aí, a grande pergunta é, se lá na década de 80 começou a perceber que o planejamento estratégico já não funcionava e que era equivocado falar que estratégia era planejamento estratégico, por que que a gente hoje, no Brasil, em 2021, ainda pensa que o planejamento estratégico é estratégia? Essa é uma grande pergunta. E eu na verdade, eu desafio todos os servidores públicos a irem lá no seu site e verificar se ainda existe esse documento. E se ele existe, se de fato ele funciona. Você chegar lá e comparar tudo que a sua organização já gastou de tempo para poder elaborar um documento desse e analisar se aquilo que tá, todo aquele trabalhão que foi desprendido para poder fazer esse documento, se ele de alguma forma tem a ver com a realidade da sua organização. E é grande provável que não tenha. O grande problema, que é o que eu sinto, assim, pior do que você achar que planejamento estratégico é estratégia, é pensar que estratégia não serve para você. Eu acho que esse é o maior problema que a gente encontra no serviço público. E por que que isso acontece? Justamente se a gente pensa que planejamento estratégico é estratégia, a gente já logo pensa que ele demora muito tempo para ser feito. E, além de ter todo o trabalho para pensar em desenvolver um planejamento estratégico, a gente já tem a consciência que ele não serve para nada. E aí, se a gente pensar dessa forma, nossa, por que que eu vou fazer estratégia se eu vou ter que escrever um documento tão complexo, com tantas informações, porque senão ele não é um planejamento estratégico, né? Como é que eu vou fazer um documento desse, gastar tanto tempo que eu não tenho, tanto tempo que eu, gestor, não tenho disponível porque eu preciso trabalhar, porque pega fogo meu setor, a minha área, a minha organização, e ainda ter a certeza que esse tempo que eu estou me desprendendo para fazer esse documento não vai servir para nada. Por quê? Porque esse planejamento estratégico vai ser furado. Então, esse é o grande desafio. E a maior parte dos meus colegas, eles conversam comigo, eles falam assim, Renata, não dá para fazer estratégia é muito complexo e não chega a lugar nenhum, é melhor eu cuidar do meu setor, assim, fazendo as atividades que eu faço e deixar de lado a estratégia, porque eles estão atrelando a estratégia ao planejamento estratégico, que é um conceito bem equivocado. Deixa eu ver, pessoal, qualquer coisa no Instagram é só me mandar mensagem, tá? Como vocês estão no celular e tá atrás do meu computador, eu tenho que levantar vocês. Então, vamos começar, para começar a nossa conversa de hoje, ó. Tire da cabeça, planejamento estratégico não é estratégia, e você pode sim usar a estratégia no dia a dia da gestão do setor do qual você ocupa o cargo de gestor, caso seja o caso, ou se você é um servidor e acima de você tem um outro profissional, pode ter certeza que o seu gestor, se ele conseguir aplicar algum conhecimento, os conceitos de estratégia corretos, você vai sim atingir melhores resultados para o seu setor, para a sua área, para a sua organização. Então, pronto, acho que a gente já começou, pelo menos, definindo o que não é estratégia, tá? Então, estratégia não é planejamento estratégico. Aí, então, eu pergunto, o que é estratégia? Primeiro que, como eu falei lá no comecinho, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente começa a aplicar estratégia nas organizações, principalmente privadas, e depois a gente traz isso para as organizações públicas, como eu disse, várias pessoas começaram a trabalhar nesse conceito, nesse campo de conhecimento que é a estratégia, para tentar trazer para as organizações. E cada grupo de profissionais acabou olhando a estratégia de uma forma diferente. E esse olhar diferente acaba trazendo diversos conceitos para o que é uma estratégia. E o que a gente precisa ter em mente é que cada uma dessas pessoas, quando elas olharam para a estratégia, tentaram conceituar a estratégia, elas olharam e tentaram aplicar essa estratégia à sua realidade. Então, se você buscar assim, o que é estratégia? Pode ser que você encontre uma definição que não caiba para você, tá? E você falar, isso não serve para mim. Mas se você buscar de novo, pode ser que você encontre um outro conceito que faça um pouco mais de sentido. O que a gente precisa entender é que estratégia, ela não é o fim, tá? Ela não é o objetivo. A estratégia é o que você faz para poder alcançar os objetivos. A estratégia é como você aplica os recursos para que os objetivos sejam alcançados.
Aí você vai falar assim, mas os objetivos de alguma forma têm relação com a estratégia? Sim. Antes de você começar a pensar em estratégia, você precisa saber quais são os objetivos que você precisa alcançar. Né? Então, primeiro você precisa saber qual é o seu destino, para depois você começar a pensar quais são os recursos que eu vou usar, como é que eu vou usar esses recursos, para que então eu consiga alcançar esse destino, né? Qual é o caminho que eu vou usar? Então, para você pensar em estratégia, existem vários conceitos, mas de forma bem genérica e simples, dependente de qual parte do conhecimento que você for olhar a estratégia, você vai verificar que a estratégia ela não é o fim, ela é a forma como você aplica os recursos para poder alcançar esse fim, que são os objetivos, mas eles precisam ser traçados lá no começo. E aí, um ponto mais importante com relação à estratégia. Para a gente que é do serviço público, a estratégia só faz sentido se a gente trazer esse conceito de estratégia e outros conceitos que, de alguma forma, tentam mostrar que a estratégia é benéfica para nós, se a gente conseguir aplicar a estratégia na nossa realidade. E por que eu digo isso? Porque serviço público no Brasil é muito diferente do que serviço público em qualquer outro país. Serviço público no Brasil também é muito diferente do setor privado no Brasil, e muito diferente do que é o setor privado em outras partes do mundo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, e a gente precisa pensar em como é que eu consigo trazer a riqueza que a estratégia pode nos oferecer e aplicar no nosso serviço público de acordo com as nossas realidades. E aí, a gente começa, então, a pensar como é que a gente pode fazer isso. Bom, por que é tão diferente? Por que eu preciso pensar diferente quando eu penso em serviço público no Brasil? Primeiro, porque nós temos estruturas muito diferentes e muito características da nossa cultura brasileira, da nossa condição, da nossa economia brasileira, da necessidade da população brasileira, tudo isso vai ditar quais são as características do serviço público no Brasil. Em segundo ponto, por isso que ele difere de outros países. Eu, por exemplo, se eu for falar para você sobre como aplicar a estratégia na Suécia, no serviço público da Suécia, e trazer como é que eu aplico o serviço público brasileiro, a gente vai ter um problema que ele não vai aplicar, não vai encaixar, certo? O serviço público no Brasil tem a ver com as características brasileiras, da Suécia, de lá, dos Estados Unidos e assim vai. Então, primeiro que a gente precisa olhar para o nosso país. Segundo, a gente precisa pensar o que difere uma organização privada de uma organização pública. E aqui eu tenho os principais pontos para a gente levar em consideração quando a gente pensa em estratégia para aplicar na nossa realidade. Primeiro, que a gente do serviço público, a gente nunca está pensando como objetivo alcançar o lucro. E o alcançar o lucro é o objetivo da maior parte, se não de todas as organizações privadas no Brasil ou no mundo. Apesar de haver algumas organizações que têm como um dos seus objetivos, sei lá, a preservação do meio ambiente ou o cuidado das pessoas, esses são outros objetivos, mas elas continuam tendo lucro como um dos seus objetivos centrais. E já no serviço público a gente não tem lucro. Ontem na Páscoa, eu estava conversando com uma... Olá, pessoal do Instagram, tô vendo que vocês estão entrando. Ontem, durante a Páscoa, uma pessoa me mandou uma mensagem, uma colega até, ela falou, eu dou aula em gestão pública, e a gente começou a conversar. E aí ela me trouxe alguns pontos interessantes para a gente começar, que eu possa pensar em gestão estratégica. Então eu falei para ela, você tem um ponto de vista bem interessante. Eu vou pensar melhor do que isso. E tem muito a ver com relação ao lucro. Que o ponto central era até onde uma organização pública pensa em lucro ou não pensa. E aí era o nosso grande debate ontem. Na minha opinião, nenhuma organização pública pensa em lucro, mas isso não significa que a organização pública não pense no orçamento. E eu vou trazer um ponto para vocês levarem em consideração, para ver como é diferente a ideia de pensar em serviço público. O órgão no qual eu trabalho, ele é o Judiciário Federal, eu trabalho na Justiça do Trabalho de São Paulo, TRT2, e é muito comum a gente analisar que a Justiça do Trabalho, ela gera orçamento para o governo federal. Aí você fala assim, você está me falando que o serviço público, do órgão do qual que você presta, ele gera lucro? Não, ele não gera lucro, mas ele é uma fonte de entrada de dinheiro para o governo federal. Por que eu digo isso? Por exemplo, porque no órgão que eu trabalho é, por exemplo, cobrado custas processuais
para que uma das partes pague, ou as duas partes pagam, ou pode acontecer das partes serem isentas para o pagamento dessas custas. As custas nunca vai ser o lucro dessa organização, mas, de alguma forma, é um pagamento feito para o órgão público que, de alguma forma, vai dar o retorno em forma de serviço. Por que eu estou trazendo essa informação importante? Primeiro, que essa é uma informação trazida algumas vezes pelo meu órgão para justificar a manutenção desse órgão. Até como um ponto de dizer assim, ó, o meu órgão, ele não é deficitário, ele não gera prejuízos para os cofres públicos, pelo contrário, ele é uma fonte de renda, ele é uma fonte de entrada de dinheiro para o orçamento federal. Apesar de ser um pouco difícil de pensar nisso, que uma organização ela pode estar gerando algum tipo de entrada de dinheiro, a prestação de serviço, ela nunca pode ser, de alguma forma, presa nessa ideia de recebimento do orçamento público. E aí a gente vai pensar, por exemplo, um hospital público, ele não tem entrada de dinheiro. Uma pessoa vai lá no hospital público, precisa receber um serviço, como, por exemplo, uma consulta médica, uma cirurgia, uma medicação, ele nunca pode atribuir a prestação do serviço público ao recebimento ou pagamento específico de uma taxa, de um imposto que seja. Pelo contrário, esse serviço precisa ser oferecido para todos. E a forma pelo qual esse serviço vai ser pago vai ser pelo pagamento de impostos, muitas vezes pago de forma indireta. Por exemplo, eu posso pagar o imposto de renda, eu, uma pessoa física, posso pagar o imposto de renda, que esse dinheiro, então, ele é transferido para o governo federal, que de alguma forma ele vai custear os serviços de saúde, por exemplo, do SUS. Então, essa, por exemplo, é uma forma de pagamento indireto dos serviços públicos, o pagamento de um imposto. Pode ser outro tipo de imposto, eu posso pagar, por exemplo, ICMS, eu posso pagar, por exemplo, IPVA, eu posso, por exemplo, pagar IPTU, e aí essa esfera governamental pega esse dinheiro, ela recebe esse dinheiro do cidadão e aplica em outros tipos de serviços que é oferecido à sociedade. Essa é uma forma de pagamento indireto de serviço público. Em compensação, voltando lá para o judiciário, que eu disse, algumas partes muitas vezes são para receber a prestação jurisdicional, elas precisam pagar as custas. Isso, em nenhum momento, eu posso atrelar esse pagamento de taxa com a prestação do serviço, ou sequer pensando que isso é um lucro para o serviço público. Isso jamais pode acontecer. Então, eu nunca posso pensar que o serviço público visa o lucro. Se ele não visa o lucro e ele precisa ser oferecido de acordo com a necessidade do cidadão, o meu objetivo como organização pública é diferente de uma organização privada. Tá muito hoje teórico, gente? Muito complexo? Qualquer coisa vocês falam, tá? Eu, de fato, estou trazendo um assunto um pouco diferente daqueles que a gente conversou nos outros dias. Então, apesar de eu pensar, né, de eu dizer assim, tem alguns momentos que o orçamento é importante, toda vez que eu penso em serviço público, o orçamento ou a entrada do dinheiro para o oferecimento de um serviço, ele nunca pode ser considerado um lucro de uma organização pública. Existem organizações públicas que geram lucro? Existem. Essas organizações, de modo geral, públicas que geram lucro, normalmente elas estão no segundo setor. São empresas públicas, são organizações públicas que, de alguma forma, o governo federal, estadual, municipal, pode ser um dos societários, às vezes como, por exemplo, pode ser o caso da Petrobras, pode ser o caso do Banco do Brasil, mas ele, de alguma forma, se a gente pode pensar, de alguma forma, esse tipo de organização, ele não oferece um serviço que seria essencial ao cidadão. Até mesmo a gente pode considerar que é o que acontece quando os governos ditos mais liberais ou neoliberais, eles consideram muitas vezes que não caberia ao governo mais oferecer esse tipo de serviço, porque a própria iniciativa privada teria interesse em oferecer esse tipo de serviço, como é o caso dos bancos privados, como é o caso das empresas de energia. Mas
Para uma organização pública, um órgão público, eu preciso sempre pensar que não existe lucro. Se eu for pensar para uma organização do terceiro setor, uma fundação pública, uma ONG, eu posso trazer essa ideia de estratégia que a gente trabalha numa organização pública para essa organização do terceiro setor? Poderíamos, em grande parte, utilizar o mesmo conceito, porque elas são muito mais próximas a nós, o serviço público, do que a iniciativa privada. E o que a gente precisa entender com clareza é que essa forma, esse objetivo, gerar lucro ou não, ele vai ditar muito da forma como é que a gente vai fazer estratégia no serviço público do que uma empresa privada faz estratégia. Por isso que muitas vezes, quando nós somos do serviço público, nós gestores públicos, servidores públicos, quando a gente começa a procurar sobre estratégia, o que é estratégia, como praticar estratégia, algum tipo de conhecimento nessa área de estratégia, a gente acaba pensando que não serve para nós. Por quê? Grande parte dos assuntos tratados em estratégia, eles são voltados para a empresa privada. E o foco é o lucro. E um outro foco, muito importante, um objetivo também, que é muito discutido na estratégia, que não serve para nós, é a parte de marketing, de gerar, de produzir desejos no cliente, de modo que faça com que ele venha comprar o nosso produto. Essa condição de pensar em marketing e como é que eu aplico estratégia pensando ou aplico a estratégia no marketing, isso diferencia de nós, serviço público. Por quê? Para nós, governo, nosso modelo de governo aqui no Brasil, hoje em dia, a gente não utiliza o marketing para fazer com que o cidadão venha ou convencer o cidadão a vir buscar serviço público. Na verdade, a gente não gera desejo no cidadão para que ele venha buscar por serviço público. A gente só atende o cidadão se ele tem uma necessidade que, de alguma forma, ela não pode ser suprida por outra organização privada. Como seria isso? O serviço público oferece, por exemplo, o serviço de saúde, tá? Como é o caso do SUS, tá? Hospitais, clínicas, medicamentos, isso é oferecido pelo Serviço Público do Brasil, até porque na nossa Constituição diz que a saúde, ela é um direito do cidadão brasileiro. Então, se é um direito, o governo federal, estadual e municipal, de alguma forma, precisa suprir a sociedade desse serviço, que é o acesso à saúde. Mas, se você é um cidadão que você, ao invés de ir lá no hospital público, você prefere pagar um plano de saúde e custear todas as suas despesas médicas, você pode escolher por isso. Então, nesse ponto, a gente leva em consideração que o cidadão brasileiro, ele só vem buscar pelo serviço público se ele necessita do serviço. Ninguém vai num hospital público porque, ai, nossa, tão gostoso, tão legal, eu vou lá receber um serviço de saúde. Ninguém faz isso. Você só vai lá no hospital público se de alguma forma você não, de fato, que você precisa mesmo, que você esteja doente, e se você não tem condições de pagar um plano de saúde. O mesmo acontece com a escola. Existe a escola pública, que de alguma forma deve ser, o número de vagas, né, para a escola pública, de modo geral, deve ser em quantidade suficiente para atender a sociedade brasileira. E esse é um serviço prestado pelo governo, tá? Esse é um serviço prestado como serviço público. Mas, se eu tiver um filho e eu quiser pagar por uma escola privada, e eu faço esse tipo de serviço, significa que eu tenho uma escolha. Aí eu vou te perguntar, quem é que vai buscar a escola pública? Quem pode pagar uma escola privada escolhe e até gera desejos, ou ao ponto de falar, eu quero essa escola, eu quero aquela, eu quero que ensine isso, eu ensine aquilo. Essa pessoa que está, de alguma forma, sendo influenciada pelo marketing para escolher uma escola, ela está pensando numa escola privada. Agora, uma pessoa que tem um filho, precisa matricular o seu filho e não consegue pagar por uma escola privada, ele vai buscar uma escola pública. Então, o serviço público, ele está oferecendo esse serviço porque o cidadão tem essa necessidade. Então, essa também é uma forma de pensar que o serviço público só está sendo oferecido por uma necessidade da sociedade. No caso do judiciário, isso fica um pouco mais claro de pensar, porque não existe judiciário privado, nenhuma empresa pode oferecer o serviço do judiciário. Existem algumas situações de conciliação ou mediação, mas essa é extrajudicial.
E se ainda assim a pessoa acha que ela não recebeu a justiça que ela deveria, ela vem para o serviço público. Então, o serviço público, o judiciário, de modo geral, ele não tem uma concorrência. Mas nenhum cidadão vem entrar com o processo se ele não precisa, ele só vem entrar no processo quando ele precisa. Então, o que a gente tem, pessoal? A nossa realidade de serviço público é muito diferente de uma necessidade de uma organização privada quando aplica estratégia. Então, a gente precisa pensar em estratégias de modos diferentes. Então, a gente não tem lucro e a gente não precisa convencer o cidadão de vir aqui buscar serviço público, ele só vem se de fato ele precisa. Então, se ele precisa, a gente precisa oferecer. Vocês entenderam por que a estratégia, por que o serviço público é diferente da iniciativa privada e por que então a gente precisa pensar em estratégia de modo diferente? Aí você fala, ótimo, Renata, eu entendi que os objetivos da organização pública é diferente de uma organização privada, eu entendi que planejamento estratégico não é estratégia, então ótimo, o que é estratégia e como é que eu aplico na organização pública, que é o que me interessa. Bom, a gente tem aqui alguns objetivos traçados. Primeiro, a gente entende que precisa oferecer um serviço público ao cidadão, porque ele veio até nós, porque ele tem uma necessidade. Então, o cidadão veio até nós e nós precisamos oferecer um serviço público para ele. Quando que a gente precisa? Quando o cidadão precisa. Então, por exemplo, eu estou doente, fui em um hospital público receber atendimento. Depois que ele morreu, não adianta mais você oferecer um serviço público de saúde. Você tem que oferecer o serviço quando ele precisa, que é quando ele está doente. Eu tenho uma criança que precisa buscar por uma vaga na escola. Quando é que eu vou oferecer essa vaga na escola? Quando ele já estiver adulto e já desistiu da escola porque ele não conseguiu uma vaga? Ou quando ele está em idade escolar? Quando ele está em idade escolar. Então, a gente precisa oferecer um serviço público que atende a necessidade temporal do nosso cliente. Ele veio nesse momento e precisa receber nesse momento o serviço público. Esse é um desafio para o gestor público. Como é que eu ofereço o serviço público no tempo que o cidadão espera receber? Até porque se cria expectativas, né? O cidadão, ele vem no judiciário, entra com o processo trabalhista e ele tem uma expectativa que o processo dele vai demorar, sei lá, 2 anos, tá? Estou colocando aqui um exemplo. Aí, se o processo demora 1 ano, a expectativa dele é maravilhosa. Fala, nossa, esse serviço público é maravilhoso, o judiciário é maravilhoso, é super rápido, recebendo o que eu vim buscar muito rápido. Mas, se ele pensou que ele receberia esse serviço em 2 anos e no final chegou a 5 anos, o processo dele ainda não resolveu, ele vai ter a sensação de que isso não atendeu a necessidade dele. Quando ele precisava, ele não recebeu. Imagina casos de pessoas que entram com o processo e a pessoa morre e não recebe a indenização, ou a pessoa que cometeu o crime morreu e não pagou pelo crime que ela cometeu, e assim vai. Isso gera frustração no cidadão que veio buscar pelo serviço público. E isso é um grande desafio para o gestor público, porque ele precisa entregar o serviço no tempo que o cidadão espera. Então, esse é um objetivo claro, que se eu, como gestor público, se eu usar a estratégia, eu vou conseguir ter resultados muito positivos para esse cidadão que veio buscar o serviço público. E aí, como é que eu aplico a estratégia nesse sentido? A estratégia, ela vai ensinar, ela vai dar condições para o gestor para que ele consiga aplicar os recursos de uma forma mais eficiente para que esse serviço seja entregue dentro do prazo que seja razoável. Significa que é o prazo que o cidadão espera receber? Não necessariamente. Às vezes o cidadão espera receber um serviço, mas que, de modo geral, ele demora mais tempo. Gerou frustração no cidadão? Gerou frustração. Mas essa é a forma normal de andamento, sei lá, de do desenvolvimento de um determinado serviço, por exemplo. Mas o que a gente precisa entender é que a estratégia, sim, pode ajudar o gestor público, a sua equipe e o órgão público a ser muito mais eficiente. E se ele é mais eficiente, ele entrega esse serviço mais cedo. Então, a estratégia pode, sim, muito ajudar. Outra condição que a gente precisa levar em consideração, que é um objetivo, o cidadão veio buscar por um serviço A. Se a gente entregar o serviço B, a gente atendeu a necessidade desse cidadão? Nós não atendemos. E se nós não atendemos a necessidade desse cidadão, significa que a gente não prestou o serviço público que deveria.
Então, aqui é um problema sério. Pode ser que esse cidadão veio buscar um serviço que era muito pouco diferente do que é a realidade, do que de fato nós oferecemos? Pode ser. Mas o que a gente precisa fazer? Informar com clareza esse cidadão de qual é o serviço que ele veio buscar e quais são os resultados que ele de alguma forma vai receber. Né? Como é que esse serviço de fato vai ser oferecido? Cabe à organização pública explicar isso para o cidadão. Como? Comunicação. Processo de comunicação eficiente. Tá? Então, como objetivo no serviço público, nós precisamos entregar um serviço público de qualidade ou que atenda a necessidade do cidadão dentro do prazo que atenda a necessidade do meu cidadão. Objetivos bem simples até, né? Assim, um pouco até genéricos, mas você fala assim, não parece ser tão difícil. Agora, por que isso é tão desafiador para o gestor público? Porque ele não tem recursos disponíveis. Porque, às vezes, o orçamento não foi suficiente, por exemplo, para compra de material necessário para a prestação de um serviço. Se a gente for pensar agora nesse momento de pandemia, imagina que a prestação de serviço de saúde seja a intubação dos pacientes. Se não há recursos ou processo logístico que garanta que os medicamentos vão ser entregues nos hospitais, nas clínicas, esse paciente ele vai ser intubado sem a medicação que precisa. Aí você vai falar assim, aqui a falta de serviço público, ela acontece por uma falta de recurso ou por um processo logístico. Agora, como é que a estratégia pode, de alguma forma, ajudar? Ela pode fazer com que o gestor público, aquele que, de alguma forma, está ali na prática, né, da prestação do serviço, ele consiga utilizar melhor os recursos para atender a necessidade da sociedade, no tempo que ela precisa, lógico. Você fala assim, mas medicamento não dá. Aí você fala assim, mas aonde que está o erro da falta de medicamento? Será que faltou recursos, de fato, para comprar o medicamento? Ou, às vezes, as pessoas que fazem as compras de medicamentos, de alguma forma, falharam e não compraram todo o recurso que foi necessário para a prestação do serviço. Eu trouxe aqui do medicamento porque é alguma coisa que a gente está vendo agora, né? Muitos hospitais no Brasil estão com falta de medicamento. Hospitais no Brasil estão com falta de oxigênio. Então, fica mais fácil a gente pensar, porque esses são recursos mensuráveis, até muito fáceis de serem mensuráveis. Deixa eu ver aqui o pessoal do Instagram. Oi, Luciano. Pessoal, qualquer coisa vocês me mandam mensagem. Eu sei que hoje é um tema um pouco mais complexo, mas o que eu quero trazer para vocês? Que a gente consiga entender de alguma forma, pelo menos começar a entender como é que a estratégia pode ser aplicada. Nesse caso específico que eu trouxe de falta de recursos, como é que a estratégia pode nos ajudar? O médico vai ter que adequar o seu medicamento, o seu tratamento, pensando em não usar esse tipo de recurso? No que a gente está pensando, isso não iria acontecer. Só que o que a gente pode fazer? A estratégia ela pode melhorar, de alguma forma, trazer mais agilidade para o processo de compra de medicamentos. Ou um processo logístico, ajudar as pessoas que trabalham com o processo logístico a encaminhar os medicamentos e os recursos para os locais que mais precisam e não para os outros que não têm essa necessidade de uso desses recursos. Essa pode ser uma possibilidade. Como é que a estratégia pode ajudar? De outra forma, ela pode fazer com que o gestor público, aquele que está em cargo de gestão, ele consiga gerenciar a sua equipe com muito mais eficiência. Então, essa equipe consiga fazer um serviço com mais produtividade, com melhor qualidade, em menor tempo, para poder oferecer isso à sociedade e ao cidadão. Dessa forma, a estratégia ela ajuda em muito a melhorar a produtividade da equipe. Ela ajuda em muito a fazer com que essa equipe, esse setor, essa área seja mais eficiente. Então, a gente consegue ter bons benefícios quando a gente aplica a estratégia. Agora, qual que é a estratégia que a gente vai aplicar? Não é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, no dia a dia daquele que ocupa um cargo de gestão no serviço público, ele é pouco ou nada produtivo. Ele não ajuda o cidadão, o servidor em cargo de gestão, a praticar estratégia. Pelo contrário, ele atrapalha, porque ele exige
um tempo muito grande de dedicação para você pensar nas etapas, nas formas de controle, definir responsabilidades. Então, as pessoas que fazem planejamento estratégico, elas perdem muito tempo. Essa ideia de planejamento estratégico, ela está muito, muito longe da realidade do serviço público. E aí, o que, que eu preciso, então, como estratégia? Como é que essa estratégia pode estar mais próxima daquele profissional em cargo de gestão? Mesmo que seja na base da organização, ele precisa ter como clareza quais são os objetivos dessa organização. De modo genérico, os objetivos de uma organização pública é oferecer serviço público no tempo que a sociedade espera receber, na qualidade que a sociedade espera receber. Então, esse profissional em cargo de gestão, ele vai utilizar a estratégia para poder fazer com que os processos, a forma de trabalho, o gerenciamento da equipe seja de uma forma mais eficiente, que os recursos sejam utilizados de uma forma mais eficiente, para que esses objetivos sejam alcançados no tempo que a sociedade espera, na qualidade que a sociedade espera. Então, a estratégia é o caminho que esse gestor vai pegar, ou ele vai definir, para que ele e a sua equipe atuem para alcançar os objetivos esperados. Esses objetivos são de onde? O setor tem os seus objetivos, claro, isso precisa ter, pelo menos isso na cabeça do gestor. A organização tem os objetivos definidos, todas as organizações públicas têm objetivos. Até se você tem dúvida qual é o objetivo da sua organização, tenta buscar pela informação qual é a missão dela. Ali deve te dar uma ideia de quais são os objetivos organizacionais. Então, se eu tenho com clareza quais são os objetivos, a forma como eu vou alcançar esses objetivos é o que a gente trabalha com a estratégia, é a estratégia que vai te dar. Quanto mais você é um gestor que domina a estratégia, mais fácil será esse caminho, que é a estratégia, e melhores serão os resultados no final desse caminho, que são os objetivos alcançados. Então, é possível aplicar a estratégia do serviço público. O que a gente precisa fazer? Apenas as adequações, que é isso que a gente tenta fazer no canal, pelo menos já tem um ano o canal Gestão Pública Estratégica, e é isso que eu tento trazer para a gente poder sempre discutir uma forma, assim, simples e dinâmica para a gente poder aplicar a estratégia no serviço público e os benefícios de aplicar a estratégia no serviço público, alcance dos objetivos organizacionais, alcance dos objetivos do nosso setor. A oferta do serviço público de qualidade no tempo que a sociedade espera receber. Certo, pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Eu sei que hoje foi um tema assim, mais teórico, de uma forma ou de outra, né? Mas é importante que a gente converse, né? E tente, pelo menos, identificar como é que a estratégia pode ser aplicada à nossa realidade, como ela pode nos ajudar, e ela pode. E se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, por e-mail. O e-mail é gestãopublicaestratégica@gmail.com. Eu já tinha conversado com o pessoal nas lives da semana passada, que quem participasse pelo menos 80% das lives da Maratona do Gestor Público iria receber o certificado. As meninas que participaram a semana passada toda, eu já tenho registrado, tá? Então, não tem mais necessidade delas preencherem o formulário para o recebimento do certificado. Já o pessoal que está entrando hoje, o que começou agora, eles já não vão conseguir atingir os 80% dos nossos encontros. Mas eu vou escrever aqui para vocês, principalmente no Instagram, o site, tá? Se vocês quiserem registrar a presença de vocês. Só um minutinho. Aí, pessoal, é só entrar nesse site. Deixa eu clicar aqui. Precisa ficar atento, que a hora que vocês preencherem os seus dados,
precisa ser confirmado o e-mail que vocês informaram, porque esse é o e-mail do qual vocês recebem o certificado. Então, tão logo vocês preenchem esse formulário, vocês precisam olhar sua caixa de e-mail, vocês vão receber um e-mail meu para confirmação da inscrição do evento. Então, olha a sua caixa de mensagens, abre o e-mail, vai ter um link, clica lá, que aí então você está confirmando e aí esses seus dados ficam guardados para, seja né, numa situação de você receber o certificado, você vai receber a partir desses dados preenchidos pelo e-mail, pelo site. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de tema para a gente conversar, me mandem mensagem e eu espero vocês amanhã, mais uma live da Maratona do Gestor Público às 19 horas, tá bom? Boa noite, pessoal.